E aí, pessoal, eu sou Alexandre Batista, esse é o Costelinha no Sobrecapa. Quem já está acostumado com o novo formato, comenta aí o que achou do nosso podcast agora também estar em vídeo no YouTube, galera. Então, se você está ouvindo pelo Deezer, Spotify, pelo iTunes ou pelo Castbox, saiba que a gente também agora tem a versão em vídeo lá no Sobrecapa no YouTube. Então, para variar, como sempre, eu tô com o mais rubro-negro de todos os membros do Ultimato do Bacon aqui. Vou chamar ele para dar um oi para vocês. Salve, senhor Lucas Souza, como é que tá, rapaz? Grande Alexandre, tudo bem, cara? Tô aqui animado como sempre, né? Você sabe que eu sou fãzaço aqui do nosso formato de podcast. Eu acho que a gente tem tido a oportunidade, a honra aqui de receber grandes nomes do mercado nacional. E hoje, cara, eu vou te falar assim, você sabe que eu tô sempre empolgado, né? A gente já recebeu aqui convidados incríveis, a gente já teve Felipe Canho, a gente já teve Laudo Ferreira, a gente já teve aqui uma galera de altíssimo peso, mas quem me conhece, acompanha o Ultimato do Bacon, sabe que eu sou fanzaço de faroeste, né, cara? Sabe que eu sou aquele leitor assíduo, se tiver uma pistolinha e um cavalo com alguém montado em cima, eu tô lendo. Então eu sou fanzaço. E hoje, para mim, cara, acho que mais do que nunca é um prazer, assim, uma honra incrível estar recebendo aqui uma lenda dos quadrinhos de faroeste, Brazucas, o incrível Pedro Mauro. Pedro, muito obrigado aí por ter aceitado estar aqui com a gente para bater um papo aí sobre a sua obra. Lucas, é um prazer para mim também, Alexandre, de participar aqui do bate-papo, da nossa conversa. É sempre um prazer. Legal poder falar um pouco sobre minha carreira e sobre o western que tanto gosta. Eu quero, antes de começar a rodada de perguntas, eu quero avisar também a galera que está assistindo e está vendo, lá no Ultimato do Bacon tem uma série de reviews, material do Pedro Mauro, a maioria delas pelo Lucas, que é o maior entusiasta, mas aí tá aqui, eu vou deixar aqui no vídeo os links, para vocês lerem também as reviews em texto do material. E a gente aproveita para comentar que a gente teve aqui recentemente, no programa, a gente bateu um papo com o pessoal lá da Trem Fantasma, né? Então, estamos todos empolgados aí. Já quero abrir para perguntar de como foi fazer o Mujico, né? Que é com o Manfred, né? E que está saindo aí pela Trem Fantasma. Então, já quero sair falando do primeiro lançamento, né? Primeiro vamos falar das novidades, né? Então, queria que você pudesse, se você puder comentar um pouco a respeito da HQ, Pedro. Então, o Mujico foi o segundo trabalho que eu fiz em parceria com o Gianfranco Manfredi. Como começou essa história do Mujico, foi interessante porque eu tinha terminado o segundo episódio do Adam Wilde, que foi o primeiro trabalho que eu fiz, que, aliás, só para explicar melhor, eu voltei aos quadrinhos depois de quase 40 anos fora, que eu estava em publicidade, né? Eu voltei ao quadrinho no convite do Gianfranco para fazer Adam Wilde, que ele estava fazendo esse personagem, então ele me convidou através de rede social para poder, se queria participar desse projeto dele. E eu fui um dos caras, um dos desenhistas, depois teve um outro brasileiro, o Ibrahim Robertson, que fez também um episódio. Mas voltando ao Mujico, terminando o segundo episódio, né, do trabalho meu do Adam Wilde, ele me comunicou que ele estava escrevendo um roteiro para um personagem de espionagem, um agente secreto, só que a espionagem da Guerra Fria dos anos 60 visto do lado russo, né? O espião é um russo. Até ele comentou que ele disse que a inspiração do 007, James Bond, foi através de um espião russo, né? Que espiou Ian Fleming, né? Ian Fleming que se inspirou nesse espião russo. E ele falou que estava fazendo a visão contrária da visão russa da espionagem, da Guerra Fria. Só que ele estava fazendo um roteiro onde ele não tinha ainda uma editora, ele não tinha falado com a Bonelli ainda. Então, ele queria publicar com qualquer editor na Itália. Ele me perguntou se eu podia fazer algumas páginas para ele apresentar, né? Umas páginas desenhadas com uma sinopse do roteiro e eu topei, porque... Na verdade, eu sempre gostei de James Bond, sou o maior fã de James Bond, né? Todos os filmes assisti, gibis da época, né, que eu tinha. E na hora eu topei, falei, não, vamos fazer sim e tal. E ele começou a escrever o roteiro e eu fiz algumas páginas. Nesse meio tempo de fazer as páginas, ele terminar o roteiro, ele conversou com a Bonelli e a Bonelli resolveu comprar. Falou, não, nós vamos publicar na série Lê Story, né, que eles têm, que são histórias fechadas, né? Que são temas
diferentes nessa série da história, então eles compraram o projeto, e, na verdade, foi assim que começou. Então, eu comecei a desenhar já para a Bonelli e para o Gianfranco. E realmente foi um belo de um trabalho. Eu curti muito fazer isso aí, porque era o que eu gostaria de fazer, né, um dia. E com o Gianfranco, né, que é um baita escritor e roteirista, né. Então, essa foi a história. E, na verdade, ele até falou comigo na época, porque eu perguntei de prazo, né, lógico, você sempre tem outros projetos juntos, né. Ele falou, o prazo está em aberto e a gente trabalha assim nessa série. Quando ficar pronto, eles publicam. Quer dizer, você faz o tempo que você quiser. Falar isso para um desenhista, velho, é perigoso pra cacete, né? Você fala, você vai publicar quando você terminar, de repente, que nem o Texone do Vila, parece que levou 8, 10 anos, não sei. O último que ele fez, né? Então, é um perigo, mas eu não, eu pego um trabalho, eu não vejo a hora de terminar ele, eu vou direto. Tanto é que eu fiz direto, eu terminei em 7 meses, não me lembro, 6 meses, e assim que eu terminei, eles publicaram. Mas foi muito legal, muito interessante. Foi a pena que não teve uma continuação, mas de repente pode até rolar um dia. Depois acabou vindo para o Brasil, né, foi Fantasma, né? Depois de 4, 5 anos vai ser publicado aqui, muito legal. De repente, justamente a publicação no Brasil ajuda a impulsionar para ter uma continuação, né, Pedro? Eu confesso que, falando com ele um dia, com o Gianfranco, ele falou para mim que, eu não sei o tipo de contrato que ele faz como criador e roteirista lá, mas me parece que depois de 2 anos, caso não há uma republicação ou uma continuação, o personagem volta para ele, no caso ele criou o personagem, né? Personagens, os direitos são dele. Os direitos é dele, né? Então, ele tá livre. Ele falou que tem vontade, sim, que ele gosta muito de personagem. De repente, pode pintar, assim, ele escreve uma continuação. Ele escreve muito, né? Muito, eu quero dizer, muito nos 2 sentidos. Ele escreve bem e escreve bastante, né? Ele trabalha bastante, rapaz. Eu estou num projeto nele que depois eu vou poder divulgar mais para frente, agora com ele, que ele já me passou, depois que ele falou comigo há pouco tempo, ele já me passou um episódio, já está terminando o segundo e já vai terminar o terceiro até o fim de dezembro, ou seja, isso é um dos trabalhos que ele faz, né, porque ele está envolvido sempre em mais que um. Trabalhar com o Gianfranco é um negócio interessante, realmente ele é um super roteirista, e ele pesquisa, ele pesquisa muito, você conhece bem o trabalho dele, né, ele tem sempre uma ligação histórica, né, coisas históricas ligado, qualquer quadrinho dele tem sempre uma ligação com o lugar, com história, ele pesquisa muito o trabalho antes de fazer, né, é muito, muito, muito legal trabalhar com ele. Bacana demais. Agora a gente vai entrar, tô vendo aí um quadro da trilogia Gatilho aí atrás. Então, como a gente vai entrar na área do faroeste, eu vou passar a bola pro Lucas, porque ele tá ansioso aqui e eu não tô deixando ele falar. Tô aqui igual, cara, jogador de futebol esperando a vez de entrar. Queria, antes pra galera que tá ouvindo a gente, que talvez não esteja familiarizado com faroeste, cara, tem um faroeste sensacional que é o Mágico Vento, né? Que é do Manfred e, na minha visão, aí tá no meu top 3, né, de HQs de faroeste, é realmente incrível. Vale bastante a pena, então é um trabalho aí, como o Pedro falou, que vale muito a pena a galera que não conhece conferir. Pedro, antes de falar do Gatilho, eu acho que tá todo mundo aqui animado para falar dessa trilogia que foi sensacional. Eu queria falar um pouquinho do último projeto que estava no Catarse, né, que até pouco tempo aí, o projeto que eu tive a oportunidade ali de estar junto, de apoiar, né, tô aqui ansioso aguardando a minha edição, que foi o projeto Pedro Mauro 50 anos, em que você reuniu as primeiras histórias, acho que as 7 primeiras histórias, né, do Pancho. É um material que ele é dificílimo ser encontrado, tá? Quando eu comecei a conhecer a tua obra, eu sou aquele cara meio louco que tenta correr atrás de tudo do autor e é impossível de achar até nos mercados livres, OLX e sebos da vida aí. É um material bem complexo de ser encontrado e tá vindo agora em uma edição com toda a pompa, circunstância e bacana demais, né? A gente tá aqui ansioso para pegar. Eu queria que você falasse um pouco desse personagem, um pouco desse projeto, como ele nasceu e o que a galera que apoiou pode esperar e quem ficou de fora deu mole, se vai ter alguma oportunidade ali em algum outro momento para garantir a edição.
Lucas, em primeiro lugar, eu estou aqui surpreso, porque, desculpa, que eu não conhecia esse lado seu aí, de que você é realmente fã de western, né? E, por outro lado, um jovem, eu quero dizer jovem, sabe por quê? Porque quando nós lançamos o Gatilho, por exemplo, eu com o Carlos Steff, o roteirista, só para não fugir daquele assunto, só para explicar isso. A ideia que a gente tinha, quem iria comprar, era uma coisa nova para lançar em CCXP, um western, né, que não tem nada a ver com o mundo mais super-heróis e tal. Apesar de ter bastante independentes, não tinha um western. Mas nós ficamos surpresos com o público que comprou e recebeu Gatilho, né, que a maioria jovens. E eu achei que ia ser aquela meia-idade para cima, sabe, que está mais, sabe, acostumado com western por causa dos pais, ou sei lá, bom... Mas, voltando lá ao Cowboy, o que aconteceu com esse trabalho é o seguinte, eu comecei minha carreira, só para resumir, em 69, 70, comecei com algumas histórias de guerra junto com o Inácio Justo, que foi meu professor, né, que fazia combate, histórias de guerra, e de repente o editor me pediu, porque na época fazia muito sucesso nos cinemas, né, e os filmes bang bang italianos, os spaghetti western, né, e lotava sessões de cinema, aquele tipo de filme, tinha muito, todos os cinemas de São Paulo, Brasil, mas São Paulo, que eu morava em São Paulo, só dava esse tipo de filme. Era Sartana, era Django, e cada um com vários nomes. E então ele pediu que eu fizesse, porque ele viu que eu gostava de western, que eu ficava sempre desenhando, o editor pediu, falou, faz uma história curta nesse estilo mais bang bang Sérgio Leone italiano, porque não tem no mercado, né? O que temos aqui são o western estilo americano mesmo, tradicional, né? Os clássicos americanos. Aí eu peguei e criei, eu era moleque, 16 para 17 anos, eu criei, de tanto ver filme em cinemas, tal, que eu gostava do tema, eu comecei a criar personagens naquele estilo poerento, barbudos, né, mexicanos, aquele estilo italiano da época, né, de filme, de western. E eles gostaram e publicaram, mas eu confesso que realmente era o meu primeiro trabalho, né? Quando você começa, você está aprendendo um monte de coisa, né? Você não está ainda bem desenhando como se deve, os cavalos, o negócio, mas era o que eu queria fazer, tal, era meu sonho fazer isso. Então, eu fiz naquela época, por 2 anos, quase 2 anos, 1 ano e meio, um pouco mais, eu fiz uma série de histórias de western, e ele pediu para criar um personagem, que na época chama Pancho, que era um personagem de western naquele estilo bang bang italiano, o cara que era um mocinho, mas não era assim, não tem nada a ver com gatilho, né, era um mocinho mais, aventuras bem clássicas da época, era um roteiro mais simples, né, nada assim, uma aventura normal de bang bang da época, assim. E nessa fase toda aí, eu desenhei, logo 2 meses depois, ou 3, que eu apresentei a primeira história, ele começou a pedir mais, eu já estava fazendo uma revista e capa por mês, então era uma média de 25 a 30 páginas por mês, mais uma capa. E criando histórias, porque eles não tinham roteirista, então um roteiro só era do Seidenberg, que era o roteirista que depois trabalhou para Abril e tal, o Ivan Seidenberg, mas o resto foi tudo eu que criei em cima dos filmes que eu assistia, dos livros que eu lia, tal, de livro de bolso de western e tal, eu começava a criar umas aventuras. E nessa fase eu fiz aí bastante coisa, eu não me lembro o número de histórias, mas praticamente umas 300 páginas de história eu devo ter feito, criado, desenhado e tal. Aí veio a ideia esse trabalho todo, por 2 anos eu fiz, e depois o mercado deu uma caída, as editoras fecharam, teve uma crise editorial na época. E nós ficamos sem trabalho, eu mais alguns desenhistas da época, uma molecada da época, e publicidades estavam contratando bastante desenhistas que vinham de quadrinho, né, tinha vários caras de quadrinho que já estavam na publicidade, para fazer storyboards, que na verdade é uma história em quadrinho para vender um produto, né? Na época, inclusive, a gente fazia storyboard tudo branco e preto também, porque a televisão a cores estava começando. Então, era tipo fazer uma história em quadrinho resumida para vender um produto de um comercial de 30 segundos, você fazia ali 20 ilustrações, uma sequência de uma história, isso é o storyboard para publicidade. E, lógico, pagava-se bem mais e tinha trabalho, era opção de trabalho na época. Eu entrei em publicidade nessa época, depois de 2 anos de quadrinho, e fiquei quase minha vida, 40 anos de publicidade, sempre acompanhando quadrinhos, curtindo, mas nunca mais fiz quadrinho profissionalmente. Fazia para mim umas brincadeiras e tal.
E nessa época eu fiz todas as histórias. Essas histórias se perderam, os originais se perderam. Infelizmente, na época, você não ficava com o original. Acho que poucos artistas seguraram o original. A maioria se perdeu para a editora, jogou fora, alguém pegou, sei lá, sumiu. Sumia às vezes em enchente. São Paulo tinha muito disso nessas regiões de periferia de editora. De repente, eu me lembro que deu uma enchente lá, perderam os originais, perderam máquinas e tal. Aí, resumindo a história, eu não tinha originais, mas eu tinha os gibis guardados, né, da época. E realmente são difíceis de encontrar, né, porque são 50 anos, né. Então, alguns colecionadores têm, de vez em quando você encontra em sebo alguma coisa e tal. Aí, o Renato Frigo, um amigo meu, jornalista, colecionador, professor e tal, ele, amante de quadrinhos, né, e ele conhecia alguma coisa desse meu trabalho, nem todos. E o Tiago Gardinali, que é um jornalista também, que é muito ligado a quadrinhos, está sempre na Europa e tal, eles começaram a conversar comigo e vieram aqui em casa e queriam publicar alguma coisa minha aqui, ou fazer uma coisa nova, um independente e tal. E quando eles viram todo esse trabalho meu, eles perguntaram, mas isso aqui nunca mais foi publicado e tal? Não, eu tenho todos aqui, a editora fechou naquela época, né? E eu tinha tudo isso aqui, eles olharam e falaram, eu nunca mais pensei em republicar aquilo, né, ou tentar fazer algum projeto com aquilo. Então, ficar guardado, de vez em quando, eu olhava para matar saudades. E eles falaram, não, mas você tem que pôr isso aqui no livro, e estava chegando meus 50 anos de profissão, né, de carreira, que isso foi ano passado. Ele falou, você tem que pôr isso aqui no livro, velho, você tem que republicar isso, porque o pessoal gosta, e tem muita gente que pergunta. E aí começou a nascer a ideia desse projeto, Lucas e Alexandre, de realmente, aí eu fiquei empolgado, falei assim, pô, vamos, 50 anos de carreira, por que não, né, comemorar com um relançamento desse material, pelo menos algumas histórias, que a princípio a gente ia colocar tipo 80 páginas só, fazer tipo de um gibi mesmo, né, um álbum fino. Mas aí, eu, conversando com o pessoal que coleciona, eles falaram, não, vocês têm que pôr mais e tal, e selecionamos, tivemos que digitalizar, né, dos gibis, né, eu não tinha mais original, e nós, então, pegamos e digitalizamos 7 histórias dessa, e a ideia era só pôr 7 histórias, basicamente, só, mas é lógico que daí começa o projeto, você acaba querendo incluir mais coisas, né, e eu nunca tinha feito Catarse, nem eu tenho tempo de fazer. Catarse é um negócio que toma muito tempo. O Frigo topou, falou, eu faço, eu vou editar, a gente vai fazendo junto, e blá, blá, blá. O Gardinali divulgando na televisão, em sites e tal. E aí a coisa tomou forma, Lucas, e foi... Aí a gente começou a se empolgar, né, com o trabalho. A gente queria entregar um trabalho, assim, bem editado, bem produzido, né, já que ia fazer um resgate disso tudo, né, e aí depois, durante o projeto de Catarse, no começo, aí começaram a vir ideias das recompensas, né, que vocês acompanharam, a ideia de uma história curta nova, do Pancho, sabe, fazer repaginar o Pancho, fazer uma história nova com ele. Depois a ideia de convidar artistas, né, com diferentes estilos do Brasil, para recriar o Pancho da maneira deles, uma pin-up, né, para colocar, tá? Convidamos 8 artistas aqui do Brasil. E depois eu falei, por que não chamar o pessoal do Tex? Pessoalmente, eu só conheci o Mário Alberti, que fez vários Tex gráfico novo, né? E acho que 2. Mas eu não conhecia pessoalmente Vila, não conhecia o Biglia, nem o Maurício Dotti, tem outros que eu também não conheço pessoalmente, mas eu entrei em contato, contei minha história e perguntei se eles queriam fazer uma pin-up do Pancho, né? No mínimo, eles iam falar, não tenho tempo, não sei o quê, mas todos eles, na hora, toparam, inclusive, pô, que bom, que honra participar da sua comemoração, não sei o quê, foi muito legal. Eles foram, assim, super, super simpático e fácil de lidar. Nossa, eles mandavam, o Vila ficava mandando estudo do desenho que ele estava fazendo. Ele falou, estou fazendo um lápis seu, mandava um estudo para mim. Sabe, realmente eu não acreditei, rapaz, sabe, ele precisava mandar isso, não é que ele precisava mandar isso para me olhar, aprovar, mas ele ficava mandando, falava, estou fazendo aqui, depois ele ia mandando as etapas do desenho. Todos eles. E então, esse projeto cresceu, né, e
O Frigo realmente tem um grande mérito, que ele fez uma campanha, ele cuidou, ele divulgou, ele editou, junto a gente ficou mudando algumas coisas, tal. O Ricardo Elesbão, da Confraria Bonelli, que também é muito fã de western de Bonelli, né? Ele também participou, ajudando a divulgar, tal. E tomou corpo, rapaz, tomou corpo, e de repente a gente estava aí com um livro de 200 e poucas páginas, né? Não de histórias, mas com extras e tudo. E virou esse volume que vocês conhecem, que o Lucas falou que está esperando, inclusive o Lucas já está sendo já enviado já há mais de umas 2 semanas, já está no final agora, inclusive. São mais de 800 edições, né? Então, realmente tomou um tempo essa preparação, tudo de empacotar e tal, mas já está praticamente finalizando o envio. E eu estou muito feliz, porque eu acho que o resultado ficou muito, muito legal, muito bom, e esse resgate para mim, né, nos 50 anos de história minha de quadrinhos, eu costumo dizer que eu tenho pouco tempo de quadrinhos, né, porque eu fiz 2 anos lá atrás e mais 6 agora, 8 anos de quadrinho. Mas da publicidade, eu também morei fora mais de 10 anos nos Estados Unidos, fazendo storyboard, e cinema, então o quadrinho, para mim, quadrinho e cinema andam junto. Na publicidade também, nos storyboards, então você aprende muito, você está sempre fazendo. É uma coisa muito dinâmica a publicidade, né? Coisas rápidas e diferentes toda hora. Mas o quadrinho, eu sempre, mesmo aqui no Brasil e fora, eu sempre acompanhei os desenhistas novos que apareciam, não menos os americanos, né? Eu nunca consegui acompanhar super-heróis, assim, acompanhar quer dizer séries, né, de quadrinhos, mas eu sempre comprei por causa do desenho ou alguma história que me interessava, eu colecionei sempre, nunca deixei o quadrinho de lado. E meu sonho era voltar, entre aspas, me aposentar no desenho, voltar a fazer quadrinho. E parei publicidade já há 3, 4 anos, já não faço mais publicidade, nada. E estou vivendo no quadrinhos o dia inteiro, e é isso aí que tenho feito. Realmente tem muita história, velho. Então, para não alongar muito sobre um tema só aí, eu vou depois falando mais alguma coisa se precisar. Para quem consegue pelo Facebook olhar a página do Pedro Mauro, falando desse volume Cowboy, eu vi o vídeo que você mostra, né? Isso é quando chegou da gráfica. Então, assim, pessoal que está assistindo a gente, procura lá no Facebook esse vídeo do Pedro Mauro, porque a edição realmente tá linda, tá fantástica. Aquela galeria de pin-ups que você abre no final, o Cowboy tá lindo mesmo. Todo esse material de resgate e todas essas pin-ups novas, a história nova do Punch, Pedro Mauro mostra bem lá no vídeo lá do Facebook dele, vale a pena. E eu só queria reforçar uma pergunta do Lucas, que é: quem não, como eu, que perdeu a chance de pegar no Catarse, a gente vai ter chance de comprar isso? Vai estar disponível em alguma loja, Pedro? Como é que vai estar? Vai estar disponível em alguma loja, Pedro? Como é que vai estar isso daí? Infelizmente não, rapaz, porque quando nós divulgamos a campanha, que ia ser um material, a gente ia imprimir somente realmente para os apoiadores. Porque, na verdade, é uma edição comemorativa, não é uma história em quadrinho, não é um álbum de história em quadrinho como foi a minha trilogia e tal. Então, a gente pensou nisso, sabe? Vamos já anunciar isso, porque, de repente, o pessoal pode pedir depois e também, sei lá, então a gente já mostra como vai ser. Então, não vai ter. Naturalmente, a gráfica sempre manda um pouco mais do que a gente mandou imprimir, né? A gente sempre tem um pouquinho a mais aí, porque sempre tem uma sobra, porque pode ter um defeito, algum problema e tal. Então, provavelmente, eu vou ter, assim, uma sobra de uns 20, sei lá, pouca coisa. Não tem nada, não vai ter para vender em loja, não vai ter para vender na internet. Mas para algumas pessoas que realmente ficaram sem, e alguns amigos meus que pediram, eu, de repente, vou poder disponibilizar alguma coisa depois. Mas não vai ter para venda, infelizmente. Agora, se você quiser, inclusive, eu estou com ele na mão aqui, eu posso mostrar. Opa! Que eu ia mostrar durante o papo, mas me alonguei muito. Essa é uma sobrecapa, né? Que eu vou. Deixa eu ver aqui no computador, sou meio para mostrar aqui. Então, ela tem a guarda dela aqui, né? E a capa dela original é essa. Na verdade, isso aqui é uma releitura, essa capa é uma releitura, dá para ver bem aí, né? Dá. Essa capa é uma releitura de uma capa dos anos 70 que eu fiz.
que é mais ou menos a mesma composição, as cores e tal. Eu fiz uma releitura que foi uma commission, um pedido de um fã do Nordeste, lá do Nordeste, que eu fiz uma arte para o pai dele, que era uma releitura da capa, e depois ele me deu autorização para usar aqui no livro. Aqui na quarta capa tem um texto do Franco de Rosa, um jornalista e conhecedor de quadrinho, muito conhecido. E grande mestre. E essa como é que se diz? A sobrecapa, ela é uma arte grande, está vendo? Merece ser até enquadrada, hein, Pedro? Alguns caras que compraram aí me disseram que eles vão enquadrar. Fica bonito demais mesmo. É porque não tem pouca coisa de texto, né? Só tem o Cowboy 50 anos, então... E tenho aqui alguma introdução. Essa aqui tem um sketch. Algumas eu fiz uns sketches, tal. Não deu para fazer sketch todo para todo mundo, que é muita coisa. Mas tem um texto do Thiago Gardinali, né, de como surgiu a ideia, que ele foi um dos caras que incentivou a fazer. Depois tem um papo sobre a minha história, um resumo de alguma coisa, alguns trabalhos que eu fiz lá no comecinho, estudo de moleque ainda, quando eu pensei em desenhar. Depois alguma coisa também sobre um pouco de história de guerra que eu fiz, também junto com o meu professor lá, que era um desenhista. E assim vai, tem depois alguma coisa no final aqui, já fazendo coisa com o Bonelli, tem umas fotos aí da moleque da época, e toda a abertura da história tem esse tipo de abertura. Aqui tem a data, né, que foi publicada, tal, letrista, Maldonado, e depois vem as histórias, tá? Que são 7 histórias numa ordem cronológica, de 70 até 71. Esse era o meu estilo da época, né, de desenho. Como eu disse, a gente vai mudando, lógico, vai crescendo, vai aprendendo mais, mas profissionalmente eu fiz esse monte de história naquela época. É um belíssimo resgate, hein, Pedro? Aqui, por exemplo, já é a abertura da história nova, que é no final, que é uma história extra, que já é a repaginada do Pancho e com o texto do Carlos Stefan, né, que fez Gatilho. Então, esse é o começo da história nova, que que o nome tá da história, inclusive a abertura vem depois, que é o nome, Em Nome do Pai. É um texto curto, mas muito legal do Carlos. Então, e tem isso. Depois, no final, tem a galeria das pin-ups, né? Que você tem aqui Mário Alberti, eles estão tendo a pin-up, tem esses italianos que eu falei, Maurício Dotti, tem o Caldo Villa, tem essas pin-ups todas aqui no final. E é isso, deu um belo de um volume. Tá sensacional, tá bonito demais. Ô, Alexandre, eu vou ficar aqui na porta de casa igual o cachorro esperando o correio, cara. O correio já... Porque, pô, agora acho que eu fico até evitando, Pedro, olhar. O Alexandre falou do vídeo, eu evito abrir os e-mails e tal. Depois que eu vi que chegou na última meta estendida, acho que foi a máscara, né? Uma bela máscara ali. Eu parei de olhar, que senão eu fico ansioso, cara. Ainda mais agora nesse período a gente tá gravando aqui pra galera que tá vendo, a gente tá gravando aqui na semana do Black Friday, né? Então a gente sabe que o correio, ele fica uma loucura, então eu olhando para não ficar ali muito animado. Pedro, você fez um comentário legal no começo, né? Comentando um pouquinho da faixa etária da galera que comprou, e eu acho muito legal a gente ver esse resgate. O meu caso em especial, né? O meu pai é aficionado por faroeste, eu cresci vendo Bonanza, né? Ele é aficionado no nível de ter ido visitar Virginia City para conhecer onde era a Ponderosa e tal, então ele é bem animado, aí cresci vendo os filmes com ele, Clint Eastwood, Era Uma Vez no Oeste, os italianos, né? Como você citou, Django, Sartani, então muita coisa legal, e aí quando a gente vê esse trabalho a gente fica doido. Agora, eu vou confessar, Pedro, que o primeiro trabalho que eu vi seu foi num evento aqui no Brasil, né, e foi justamente o Gatilho, e eu te confesso que no mesmo dia eu conheci o Gatilho, e eu conheci um outro trabalho que você também participou, me corrija se eu estiver falando besteira, que foi Os Poucos e Amaldiçoados, né, inclusive com o Canho, não é isso? Foi isso. Não, eu fiz porque antes do Gatilho eu fiz algumas
Na minha volta para o quadrinho, né, eu comecei a fazer alguns estudos com o Carlos sobre uma história de uma pirata que a gente ia lançar independente, porque eu queria voltar. E, no mesmo tempo, eu comecei a mandar... Porque aí, até então, ninguém mais me conhecia, não, a não ser o pessoal da época, né, colecionadores, não conhecia meu trabalho mais de quadrinho, né, porque fiquei muito tempo fora. Então, eu tinha que voltar com portfólio, procurando emprego, mostrando para editoras e tal. Então, eu comecei a preparar um portfólio com algumas cenas, algumas histórias, criei umas páginas de história para mandar para editoras, ia mandar, inclusive, para Dark Horse, para várias editoras americanas que eu fiz contato. Nesse começo entre uma história independente minha e do Carlos, de Piratas, e mandar para editoras, que veio o convite do Gianfranco. Nesse meio tempo aí, o Felipe Canho também, eu já estava nas redes sociais divulgando a vontade de retornar para o quadrinho, né? O Canho me convidou para fazer algumas páginas dessa aí, que era um western. Você está falando de um western, né, que eu fiz, Isso, é um western, sim, meio pós-apocalíptico, tal, bem legal. Inclusive, para a galera que está ouvindo a gente já gravou com o Canho aqui também, falando justamente dessa história, hein, galera? Então, quem não conhece, vale a pena conferir. Mas eu vou te falar, Pedro, óbvio que o trabalho dos Poucos e Amaldiçoados, quem ouviu o nosso podcast sabe que eu sou fanzaço. Acho que a personagem que o Felipe criou é incrível, o universo que ele criou é sensacional. Mas o gatilho que você desenhou, ele tem um quê de realidade muito grande, né? Então me pegou até porque eu não sabia que no cenário nacional a gente tinha trabalhos de faroeste desse nível, né? É um trabalho assim que, na minha humilde opinião, não fica devendo em nada para nenhum trabalho da Bonelli, do Tex ou de qualquer outra editora, até da própria DC, que tem lá o Jonah Rex, que tem umas fases muito legais com o Palmiotti. Eu acho que é um trabalho que não fica devendo em absolutamente nada. E depois vocês fazem a trilogia, né? Então eu peguei a primeira e depois virou uma trilogia e sensacional. Eu queria ouvir um pouquinho de você, Pedro, como é que foi esse trabalho, como é que foi o desenvolvimento desse trabalho aí que vocês fizeram no Gatilho, né, ao lado aí do Carlos Stefan. A trilogia Gatilho, Lucas, tem uma história longa, mas eu vou tentar resumir. Eu digo longa porque teve muito papo, muita coisa aconteceu nesse meio aí. Eu também, como eu disse antes, há 3 anos atrás, que o Gatilho, 2017, foi lançado o primeiro, eu estava já me aproximando dos 50 anos de carreira, né? E eu estava fazendo já bastante coisa para o Bonelli, mas nenhum faroeste. Aí veio aquela vontade minha de voltar às raízes, né? Meu começo, já, 50 anos quase desenhando, né? Como ilustrador, eu digo, não como quadrinista só. Eu quero, agora que eu estou entrando no mundo dos quadrinhos outra vez, eu quero fazer um western, mas eu não quero fazer um western, eu criar uma história mais aventuresca somente, como eu fiz naquela época, né, que era uma coisa básica, né, de roteiro. Eu não era roteirista, eu era mais desenhista, eu criava em cima das ideias que eu via em filmes e tal. Então, eu queria fazer uma coisa diferente, e eu falei, eu não vou fazer uma coisa, não quero um roteiro meu qualquer, e também tem que ser uma coisa muito legal. Como eu estava conversando já com o Carlos, descobri pela internet que ele mora em Sorocaba, uma cidade vizinha agora de Itu, mas ele morava na mesma cidade que eu. Aliás, ele nasceu aqui em Itu. Mas pela internet a gente descobre um monte de gente que faz a mesma coisa e de repente mora perto de você, né? Ele morava aqui perto de mim num bairro, aí trocamos ideia pela internet, ele trabalha, ele é roteirista do Maurício de Souza, então ele falou, vamos tomar um café, bater um papo, a gente tem muita coisa em comum, tal, não sei o quê. E começamos a bater papo, tomar café por aí e tal. E eu falei para ele de voltar aos quadrinhos tal, e ele tinha um roteiro já meio adiantado de uma história de uma pirata francesa, que foi muito famosa, que está engavetado. Eu comecei até a fazer na época umas páginas, mas é um projeto que vai voltar, vai rolar daqui uns anos, daqui um ano ou 2, não sei, mas vai voltar. Mas aí houve o convite da Bonelli, então encostamos esse projeto. Ele também se envolveu com os projetos do Maurício e tal. Aí eu peguei e falei, Carlos, eu quero voltar a fazer um faroeste, mas tem que ser uma coisa muito legal. Eu não quero ficar fazendo um faroestezinho aí qualquer, tal. Faroestezinho qualquer, entre aspas, né? Assim, comum, né? Eu preciso pensar em alguma coisa tal. Aí, na hora, ele falou, rapaz, eu adoro o tema, eu gosto do Sérgio Leone, dos filmes do Sérgio Leone, eu sempre acompanhei desde moleque, que o pai dele também, como você, o pai dele também era fã e tal, mas eu nunca fiz nada. Então, você quer que eu escreva? Eu tenho uma ideia aqui que era de um policial, na verdade, era um filme, um roteiro para um policial, que inclusive ele tinha feito isso
também com o Mauro Souza, Ópera Jones, que ele tinha um personagem, não sei se vocês conhecem, mas era uma coisa policialesca também. Então, ele tinha um roteiro já na cabeça para fazer aquele personagem dele, mas ele falou, esse personagem se encaixa em qualquer tema, inclusive no faroeste, ele falou. Porque é a história de um vilão. A história de um vilão e uma história de vingança, assim, vai, entre aspas. Só que tem envolvimento de pai, de filho, um monte de coisa, de família e tal. Aí eu falei, Carlos, mas você tá afim? Ele falou, pô, eu quero. Você quer que eu escreva para você? A gente faz uma sinopse e tal. Eu falei, lógico. E no meio dos trabalhos de Bonelli e o dele de Maurício, ele foi escrevendo. E o Carlos, ele é muito empolgado com isso. Para quem não conhece ele começa a fazer um projeto, ele liga para você, ele fala, ele come, ele é muito empolgado com esses projetos. Ele trabalha sério para cacete. E ele começou a me contar a história por telefone, e de vez em quando eu encontrava ele, porque ele se mudou para a cidade vizinha, a gente ia lá tomar um café, sentava na padaria, lá tomar um café e tal, e ele falando, a gente rabiscando e tal, e começamos a criar essa história, o personagem do Gatilho, que quem já leu já conhece. E eu comecei a me empolgar, era só Gatilho, não era uma história fechada, acabou. E aí começamos no começo do ano, vamos ver se a gente consegue fazer até o fim do ano para Comic Con, porque a gente estava fazendo uma coisa e bancando, independente. Por que nós não procuramos uma editora? Porque a gente não sabia se ia dar tempo o tempo que a gente ia ter que fazer, porque eu estava muito ocupado com o Bonelli e ele também, com o Maurício. Então, começamos a fazer, vamos fazer na boa, tá? Não vamos procurar editora, nada. Se der para lançar na Comic Con, a gente faz um bem bolado com uma gráfica que a gente conhece aqui, tudo bem profissional, que é amigos nossos e tal, e a gente vê o que faz. E realmente foi assim que rolou o Gatilho. Sabe, a história foi desenvolvendo, eu fui me empolgando, eu comecei, todo o Gatilho todo, para você ter uma ideia, Lucas e Alexandre, não foi roteiro fechado. Como a gente trabalhava junto, isso é importante quando você trabalha junto, se falando sempre, você não pode ficar trocando e-mail de vez em quando que não funciona. A gente falava muito, eu ia muito na casa dele, ele vinha aqui em casa. Um roteiro totalmente aberto. Ele me contou o começo da história, eu comecei a desenhar. Ele me contou a história, as falas, ele foi contando, narrando o que ele tinha na cabeça, e eu fazia anotações no papel, anotações mesmo, das falas, dos balões, do que acontecia, e comecei a desenhar, todo no lápis. E fui fazendo no lápis, ele falando, eu desenhando, ele falando, eu desenhando, não teve nada de cena 1, cena 2, página por página, nada. E fiz o lápis todinho da história, para depois eu finalizar. Mesmo assim, eu tinha finalizado algumas páginas, e nós mudamos, eu encostei, porque eu faço organicamente, não faço no computador, né? Só uso para digitalizar. Eu encostei páginas prontas e refiz, porque nós mudamos alguma coisa na narrativa, na sequência. Então, foi assim. Aí, quando nós vimos, só para resumir, quando nós vimos que ia dar para lançar para a Comic Con, fizemos um esquema com gráfica, esquema mesmo assim, tipo, olha, nós vamos lançar na Comic Con, lá com certeza a gente vai vender para pagar a gráfica, né? Mesmo que não sobre para a gente, tudo bem. O sonho nosso era esse. A gráfica deu um prazo para pagar bem de um mês depois, sei lá, ou seja, não pusemos dinheiro do bolso para imprimir isso, nada disso, só o nosso trabalho. E foi o que aconteceu, foi para a Comic Con e divulgações, lógico, divulgamos bastante, em sites, um monte de gente divulgando, amigos nossos, blá, 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 tal. E foi um sucesso, esgotou em um dia e meio na Comic Con, foi a nossa surpresa. Os nossos seguidores, apoiadores, tal, começaram a pedir uma continuação. Aí eu falei, Carlos, se vier uma ideia legal, a gente faz, por que não fazer uma trilogia, né? Porque, para quem já leu, sabe que tem muito a ver com dá para fazer uma trilogia, né? Como dos dólares, trilogia dos dólares do Clint Eastwood e do Sérgio Leone. E tem uma boa inspiração nesses filmes, né? Quem leu vai ver que tem uma boa inspiração. Nós inspiramos nesse filme. Eu desenhei ouvindo toda essa trilha sonora, que realmente tem tudo a ver. E aí veio a ideia, falar, bom, vamos pensar numa continuação? Vamos, se der uma ideia legal, a gente continua. Aí veio o legado e aí veio a trilogia, né? Veio Redenção, um por ano, lançado em Comic Con. No mesmo esquema do Gatilho, primeiro, sem editora. Muito bacana, muito bacana.
Sensacional. Incrível, Pedro. Eu queria te fazer aqui uma pergunta que já é tradicional nossa, né? Tem muita gente, a gente sabe que aqui no Brasil é difícil a gente conhecer quadrinho nacional, pra gente que trabalha, que está mais próximo do mercado, é difícil, eu imagino, para a galera que está entrando nesse universo. E aí os autores vêm aqui e depois a gente recebe muita pergunta da galera que acompanha a gente, poxa, que outras obras a gente tem desse autor? O que é legal? O que eu posso comprar para conhecer um pouco mais o estilo dele, para poder mergulhar? A gente falou aqui até agora basicamente de 3 obras, e eu queria te ouvir, Pedro, dentro desse todo esse mar de produções que você fez aí de HQs, do que a gente tem no mercado, quais são as obras que você indicaria para alguém que vai começar a mergulhar no teu trabalho aí? Olha, do meu trabalho, você diz, né? Isso. Olha, na verdade, eu tenho... o Adam Wilde foi esse primeiro personagem, foi de uma série que saiu na Itália, e segundo eu vi notícias que alguma editora aqui no Brasil comprou os direitos para lançar no Brasil, a série toda, são 26 números. Isso é bom, hein? Isso é bom, hein? Isso é muito interessante. Eu não posso confirmar ainda, mas eu tenho quase certeza que está fechado, e logo vai começar a ter divulgações em redes sociais e tal. Eu fiz o número 16 e 17, que foi no meio, mais ou menos, de toda a série. Tem um brasileiro também, Brian Robertson, que fez um episódio, e tem artistas italianos e de outros países também que participaram. É uma série muito legal, são histórias fechadas, mas tem o personagem continua, né? Mas dá para ler história por história na boa. Mas diz que vão lançar tudo. O Mujico, que está saindo agora pela Trem Fantasma, editora, mês que vem, né? Que é o personagem de espionagem que eu fiz com o Gianfranco Manfredi. Todos eles que eu fiz da Bonelli são com o Gianfranco Manfredi. Nesse meio tempo, infelizmente não tem no Brasil, eu fiz um álbum de piratas para a Glenar. Era um álbum de 46 páginas, mas também que fazia parte de uma série, apesar de ser histórias fechadas, eu fazia parte de uma série de 9 álbuns. Então, eu fiz um álbum deles de piratas, mas esse ainda está inédito aqui no Brasil. Saiu só na Espanha e na França. Mas o que mais acessível e que vai ter realmente, a partir do ano que vem, que todo mundo pergunta, numa reedição, uma reimpressão da trilogia, que principalmente por causa de redenção, porque Gatilho e Legado, Gatilho, para você ter uma ideia, nós fizemos já 4 edições, reimprimimos 4 vezes. Todas elas esgotaram. Legado 2 e Redenção 1 só, porque foi o ano passado, né, e veio essa pandemia, aí não deu para mexer mais com isso aí, então Redenção muita gente ficou sem. Então, o ano que vem, nós vamos ter até no meio do ano, no máximo, um compilado da trilogia Gatilho, com bastante extras e bastante novidades, um belo álbum. Então, esse seria o trabalho mais próximo para a pessoa conseguir e realmente entrar nos meus trabalhos, conhecer, né? Além de Mujico, que vai sair agora o mês que vem aqui no Brasil. E tem mais projetos para frente, né? Que a gente vai tocar, que vai ter, e eu espero que todos eles, pelo menos, vão ser lançados no Brasil também, além de lançar fora. Então, nós estamos cuidando muito disso agora para que lance também no Brasil. Um projeto novo que eu estou fazendo por enquanto agora, que eu não posso divulgar muito, ele vai ser lançado no Brasil primeiro e depois na Itália. Então, nós vamos fazer o inverso agora. Mas por aí dá para conhecer meu trabalho com a trilogia Gatilho, que vai sair logo em Mujico. Eu aqui estou empolgado, viu, Pedro? Porque eu confesso que não sou muito do faroeste nos quadrinhos, estou apaixonado pelo Sérgio Leone, adoro a trilogia dos dólares, mas eu nunca saí do cinema para os quadrinhos de faroeste, e confesso, a minha afinidade com o Lucas, em geral, eu leio as resenhas que ele faz, Sim. E a gente pensa muito igual a respeito de uma série de histórias, principalmente na área de super-heróis e tal. Então, quando ele indica uma HQ, seja de qualquer gênero que for, eu vou atrás e vou ler, porque eu tenho certeza que, geralmente, esses dias foi a primeira vez que a gente discordou a respeito de uma HQ. Então, quando ele falou que tinha se apaixonado por Gatilho, tem, inclusive, ele falou do Opera Jones, está lá no site também do Carlos Stefan.
Então tem ali no site, tem a resenha justamente do Lucas falando de Opera Jones, então tudo que ele acaba indicando, eu corro atrás. Então eu fico feliz demais de saber que Gatilho vai ter uma edição compilando a trilogia, porque eu fiquei sem a minha, e você pode ter certeza que a gente terminando de gravar, eu vou perguntar como é que eu faço para conseguir um cowboy, porque eu também fiquei sem. Então, e ainda mais que sobrecapa, o nome do canal não é Sobrecapa à toa, eu sou apaixonado por sobrecapa. Tem uma sobrecapa. Mas falando também de Gatilho, para você, Luca e Alexandre, é uma coisa que eu já posso falar também. Eu não divulguei nada ainda disso aí, porque eu divulgo realmente quando precisa, né? Lógico, a gente precisa divulgar nosso trabalho, a gente vive disso aí, tem que divulgar. Publicidade, eu fui de publicidade há 40 anos, eu sei como é que você tem que vender o produto, né? Mas eu sou meio assim, devagar para anunciar as coisas antes da hora, tal. Mas a trilogia Gatilho já saiu em rede social, em alguns lugares, nem todo mundo sabe, mas ela vai ser publicada também no começo do ano na França e Bélgica. Então, ela vai sair em 3 volumes lá, janeiro, fevereiro e março. Então, ela já está fora também do Brasil, já saiu para fora também. Mas isso é bem legal. Essa é uma obra que merece, cara, porque realmente é impressionante. A trilogia toda. Eu até gostei de ouvir essa história de que vocês não tinham planejado a trilogia, né? Porque quem leu aí, eu fui um dos sortudos, então não sabia que Redenção tinha saído uma vez só. Eu fui um dos sortudos que conseguiu completar a trilogia. E a sensação que dá é que vocês tinham planejado a trilogia toda, né? Porque é tudo muito bem amarradinho e tal. Então agora ouvir você falando que não, que foi uma história, e depois vocês foram vendo e foram olhando outras e tal, então é legal demais, assim, porque as histórias, elas mantêm uma qualidade. A gente sabe que numa trilogia isso é difícil, né? Normalmente a gente tem uma muito boa, a gente tem alguma coisa no meio do caminho ali que não é tão legal, é difícil a gente ter uma trilogia, seja de quadrinho, filme, livro, que ela mantém o nível. Então eu acho que isso é bem bacana. É verdade, inclusive, Lucas, porque não pensamos mesmo numa trilogia, e o pessoal que acompanhou a gente com sites aí sabe que era verdade, que foi verdade, mas o que acontece é que, quando você tem uma ideia, por exemplo, quando nós falamos, realmente dá para fazer uma sequência legal, o Carlos falou comigo e tal, eu tenho uma ideia para uma sequência legal, depois de vários meses, a gente não sabia o que ia fazer. O legado que foi o do meio aí, né, que foi em 2018, eu comecei a desenhar realmente, falar, vamos fazer que vai ficar legal. A ideia é lançar na Comic Con, como sempre eu te falei, porque a gente estava fazendo independente e bancando tudo, né? Então tem o esquema de gráfica, lançar em Comic Con, pagar depois, aquele negócio. Então, a ideia veio bem depois, falar, agora vai ficar legal. Ele tinha a ideia para o legado já, não tinha nem o título ainda. Isso foi no meio do ano, ou seja, de 2018. Então, para você ter uma ideia, né? Entre terminar um roteiro e desenhar, para você ter uma ideia, eu fiz legado de 54 páginas, tá? 50 de Gatilho e 54 de legado. Eu fiz em 2 meses a história. Um pouco menos, não deu 2 meses, deu quase 40 dias, eu digo entre desenhar e finalizar, para poder realmente ter tempo de revisar, de fazer todo o esquema para lançar na Comic Con. Mas aí, aquela mesma história, né? Eu falei, Carlos, eu não sei se vai dar para lançar nessa Comic Con, a gente vai pular uma, porque eu quero fazer uma coisa no mesmo, o roteiro dele já estava pronto, mas eu tinha que fazer uma arte na mesma qualidade, eu diria, de finalização do Gatilho, né? Não podia perder, como você falou, não dá para fazer por fazer e fazer uma coisa diferente, chutada e tal. Então foi corrido. Redenção, como já tinha virado uma trilogia, a Redenção foi mais fácil, porque quando nós criamos o Gatilho, o legado, a segunda, a gente já tinha o Redenção já na cabeça pronto. Então isso aí veio mais fácil na sequência, tanto é que eu estiquei a história para ficar mais legal. Em vez de 54 ou 50 páginas, nós fizemos 80 páginas, né, para a Redenção. Então, foi uma coisa mais tranquila, deu para fazer mais sossegado. Mas, realmente não tinha, não, era só Gatilho mesmo, e depois que veio toda essa história da trilogia, que para mim foi muito legal. Pô, sensacional. Eu queria, Pedro, aproveitar, já que a gente se encaminhando aqui para o encerramento, queria agradecer primeiro a um colega nosso lá do Ultimato do Bacon, que apresentou o seu trabalho, né, o Breno, que
na primeira Comic Con aí que a gente foi junto, ele comentou, falou, cara, tem que conhecer, tu gosta de faroeste, curte Tex, curte Ken Parker, cara, vai lá, tu vai adorar essa trilogia Gatilho. Ainda não era uma trilogia, na verdade era o Gatilho, e, pô, eu fiquei doido, fiquei apaixonado pelo teu trabalho aí, e fui conhecendo cada vez mais, então fazer um agradecimento aí no podcast, no vídeo para ele, e te agradecer pelo tempo. Pra gente, como eu falei, pra quem gosta de faroeste, é sensacional bater esse papo com você, é sensacional entender como é que fluíram as ideias, e eu queria encerrar com uma última pergunta, Pedro, se você me permitir. Você comentou, né, antigamente a gente tinha um faroeste realmente muito em voga, né, tinha muito filme, muita coisa e tal, mas a gente tinha outros gêneros também, e eu queria aproveitar e te perguntar de onde veio essa tua paixão pelo faroeste, de onde veio essa tua conexão com esse tema aí, que rende tão boas histórias, né? Na verdade, Lucas, é uma coisa de criança, viu? Porque eu nasci numa fazenda, né? Meu pai trabalhava em fazenda e tal, mas era uma fazenda muito grande, tinha cinema, tinha clubes, era um projeto agrícola da época, né? Dos anos 40, 30, sei lá. Minha família inteira nasceu lá, meus irmãos todos. Nós somos uma família grande, são 12 irmãos. Então, e para você ter uma ideia, na minha família nós somos 3 desenhistas, né? Mas quem ficou para o quadrinho fui eu, os outros 2 foram de publicidade só. Então, que já também deixaram a publicidade, mas trabalharam muito tempo profissionalmente em publicidade. Então, nessa fazenda, nesse lugar, eu era criança e meu pai trabalhava, e meu pai, ele não gostava de dirigir, então, todo mundo que trabalhava, ele tinha um jipe, alguma coisa, ele falava, não, meu negócio é cavalo, ele era um cowboy. Então, ele cuidava dessa área toda de animais, de cavalo e tal, e ele tinha cavalo, ele ia para casa a cavalo, deixava o cavalo em casa, a gente pegava o cavalo para andar. Eu cresci galopando, andando em cavalo, né, a molecada toda da época. Então, e tinha cinema, e quadrinhos, né, que aparecia na cidade vizinha, que a gente comprava. Então, talvez por causa desse negócio de cavalo, andar a cavalo, e meu pai meio cowboy, sempre de chapéu, aquelas capas gaúchas de cavaleiro, sabe? Veio esse negócio comigo, talvez da infância. E aí comecei em cinema a ver muito faroeste da época americanos, né, aqueles clássicos americanos da época, e seriados que tinha muito, que seriados era o seguinte, eram histórias curtas que passavam antes do filme principal, geralmente de 10, 15 minutos, e que terminava sempre, quem é da época vai lembrar, ou quem pesquisa vai saber também, e terminava sempre em uma cena de perigo com o mocinho. Tipo a diligência, a carroça que estava levando a moça, a diligência, se perdia, ia cair num precipício, e o cara pulava na carroça para tirar a mocinha de dentro, aí cortava ali e falava, acompanhe na próxima semana o que vai acontecer, será que não sei o quê, aquelas histórias, né? Eu adorava isso, e ficava torcendo, eu, a molecada da época, ali, puta, será que o cara vai cair da carroça, será que... Sabe, aí veio essa paixão pelas aventuras, principalmente pelo faroeste, porque tinha seriados também de Tarzan, alguma coisa de aventura desse tipo. E cinema, e veio quadrinhos. Quando veio quadrinhos, onde eu morava, não sei porquê, não chegava super-heróis. Talvez por causa de distribuição no lugar, não sei, era uma cidade muito pequenininha perto, no interior de São Paulo. Então, não chegava super-heróis. Então, o que chegava, para sorte nossa, né, porque gostava, era gibis e faroeste, era Cavaleiro Negro, Zorro, tinha tantos, Flecha Ligeira, era muito, tinha uma série de Bang Bang. Durango Kid, e Tarzan também vinha, e Disney, e os Disneys da época, de Carl Barks, que eu adorava. Então, eu era fã de Carl Barks e Disney, que era Tio Patinhas, aquela família toda lá, e Tarzan e Bang Bang. Esse era o que eu tinha, colecionava, comprava, guardava e tal. Mas o Bang Bang me apaixonava mais, tanto que a gente brincava na época de mocinho, a gente falava de brincar de mocinho. Então, eu tinha um revólver de espoleta, ganhei de presente num tio, não sei, chapéu que não faltava em casa, e um revólver de espoleta, velho, e era brincadeira de cowboy, sabe? E tinha cavalo para andar também, né? Então, a gente tinha tudo para brincar. Sabe? Era esse o meu mundo, então talvez a paixão veio nisso. Aí eu nunca mais deixei de acompanhar filmes de faroeste, os clássicos de John Wayne e John Ford da época. Depois, quando já grande, eu fui para São Paulo, né? Comecei já 16 anos para São Paulo, já comecei a acompanhar os filmes já mesmo no interior, já apareciam os primeiros filmes do Clint Eastwood, do Sérgio Leone. Em São Paulo eu conheci mais, né? Porque eu ia mais nos cinemas, né? Tinha muito cinema para ver.
Então, foi essa paixão que eu comecei a gostar mais e nunca deixei de ler, né, de acompanhar tal. Provavelmente foi a infância minha, foi onde eu vivi que deixou alguns amigos também que gostavam disso, a gente trocava gibi, né, mas faroeste era o que mais pegava na molecada, né? Não sei porquê, talvez pelas aventuras, né, tanto é que eu gosto também do tema nacional, que é o cangaço, né, que é uma coisa, um faroeste brasileiro, aí, entre aspas. Mas esse é o faroeste que me apaixonou mesmo. É um barato, né, porque o pessoal não tem muita ideia, o pessoal mais novo, né, da minha idade para frente, o pessoal não tem muita ideia de quanto o interior de São Paulo é o Velho Oeste brasileiro, né? Hoje em dia o pessoal pensa em fazenda, pensa Rio Grande do Sul, Goiás, Tocantins, mas esse é o novo Oeste brasileiro. Sim. O Velho Oeste brasileiro mesmo é isso, né? É Itu, Salto, aquela região ali para o norte de Campinas, né? Que é, sei lá, você tem Vinhedo. Era uma região de fazenda ali, né? Joaquim Egídio, Souza. Sim, aquela região ali, o circuito das águas todo, né? Serra Negra e tudo mais. Era cavalo, fazenda, plantação de café e brincar no meio do mato, né? É verdade. A região que eu morava, que é um pouco mais longe, perto da Araraquara, é uma região mais de planícies também, né? Mais ainda plana, assim. Então, tinha muita coisa. A fazenda que eu morava era muito grande, coisa de 10, 15 mil alqueires, era enorme. Então, você tinha campos e pradarias para você galopar cavalo, sabe? Então, era muito... Eram os dois temas que a gente se ligava muito, porque em frente à minha casa tinha uma mata e tinha 2 cachoeiras, e tinha uma mata fechada, né? Então, era filmes de Tarzan, que a gente amarrava... Ali que eu descobri que o cipó não aguenta nada, não sei o cipó do Tarzan lá da mata, porque a gente tentava balançar no cipó da árvore e levava tombo direto. Então, a gente amarrava a corda, a gente fazia um fake ali, no cipó fake, para poder balançar muito, né? Mas era essa, a brincadeira de selva e de cowboy. E interior era, principalmente na minha época, nos anos 60, imagina, que lá era o interior, era tudo muito pequeno, nas cidades pequenas, né? Grande Pedro Mauro, eu quero te agradecer, assim como o Lucas te agradeceu, por tua presença aqui no canal com a gente se sente de fato muito honrado de ter você, te parabenizar mais uma vez pelos 50 anos de obra aí, dizer que a gente vai conversar em off, porque eu quero ver um jeito de conseguir as minhas edições, e dizer que o Ultimato do Bacon e o Sobrecapa estão abertos para você, sempre que tiver algum trabalho novo, quiser divulgar, dá um toque para a gente, um espaço aqui para você vai estar sempre aberto. Obrigado mais uma vez, Pedro. Eu que agradeço, e o bate-papo foi muito legal, você pode continuar por horas e tal, mas eu quero, já que eu estou falando com vocês sobre isso, já deu um spoiler, eu quero dar aqui para vocês um spoiler de um lápis da novo projeto com o Gianfranco Manfredi, tá? Uau, que honra! Isso é rapidinho, porque isso aqui nem foi mostrado ainda. E é um western. Isso pra gente é uma honra incrível. Obrigado, mostrando em primeira mão aqui no canal. A gente agradece demais, bacana. Tem um pessoal que eu conheço que vai me xingar, falar, porra, você colocou pra mim. Mas obrigado, pra gente é ótimo. Mas eu quero agradecer também vocês aí pelo bate-papo, foi muito legal. E sim, a hora que eu tiver alguma coisa aí, algum projeto, algum negócio, a gente pode conversar e voltar a divulgar com vocês, falar com vocês. Na boa, realmente foi muito legal o papo. Eu gostei muito, muito legal. Bacana. Lucas? Muito obrigado, Pedro. Alexandre, eu queria dar um último aviso aí pra galera que tá ouvindo a gente, que não conhece muito Faroeste. Galera, entra lá no Ultimato do Bacon, tem uma abinha, um seletorzinho, que tem a carinha do Tex lá, que você vai clicar e vai ter um monte de review de HQs de Faroeste, só Faroeste. Então tem Tex, tem Ken Park, tem Mágico Vento, tem a trilogia Gatilho, tem Os Poucos e Amaldiçoados, tem muito material brazuca de Faroeste bom, tá, galera? Então pode entrar lá, que tem muita coisa legal, material italiano, material americano, a gente vai falar lá de Jonah Rex, do Palmiotti, a gente fala de Jonah Rex do Albano, então tem muita coisa legal para você conhecer, começa a mergulhar nesse universo de Faroeste, que eu acho que vocês vão gostar, e vai impressionar vocês aí, assim como impressionou o Pedro, e me impressionou também, tenho certeza que vocês vão curtir.
E compromisso do Ultimato do Bacon, assim que a Cowboy do Lucas chegar lá no Rio de Janeiro, vocês podem ter certeza que vai vir resenha dele também nessa aba de Faroeste. Eu quero aproveitar e agradecer também você que está em casa, ouvindo ou assistindo, por ter ficado com a gente até agora. Sabe que toda segunda-feira tem costelinha novo, nas terças no Sobrecapa a gente tem comparativo, nas quintas saem sempre reviews de quadrinhos, e no Ultimato do Bacon todo dia tem material novo, review, resenha, matéria de quadrinhos, filmes e séries, como eu falei no começo. Se você ficou até aqui, não deixa também de conferir os outros vídeos do canal, clicar no logo do Sobrecapa para se inscrever se não for inscrito, e até o próximo vídeo ou podcast, galera. Valeu!